Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo aqui pro canal, né? Gente, antes de começar o vídeo, já deixa um joinha aí pra ajudar no canal, se inscrevam e vamos para o vídeo. Hoje eu vim falar com vocês como foi que eu me casei com uma pessoa sem namorar, sem nunca ter namorado. Então, gente, foi assim. Eu morava em Belo Horizonte, né? Eu morava em Belo Horizonte, trabalhava na época em um supermercado lá de rede, de uma rede bem famosa lá em Belo Horizonte, né? Eu era operadora de caixa, igualzinho eu sou aqui, né? Minha vida toda eu trabalhei quase minha vida toda de operadora de caixa, né? Assim, os que têm registro em carteira. Teve alguns de casa de família, mas foi bem pouco, e teve na adolescência em casa de família, mas sem registro. Mas de registro mesmo, a maioria na minha carteira é de operadora de caixa. Eu tenho, acho que 4 registros de operadora de caixa e um de atendente de lanchonete, que era de mercado também. Então, todos os meus serviços mais duradouros foram em supermercado. Então, voltando ao assunto, eu trabalhava de operadora de caixa, já tinha 1 ano que eu estava trabalhando nesse lugar, nesse mercado. E um belo dia eu estava indo trabalhar, estava sentada no ponto de ônibus e fui mexer no meu Facebook enquanto o ônibus passava, né? E nisso eu olhei um Facebook de uma pessoa e vi a foto e reconheci. E eu falei assim, eu acho que essa pessoa é de lá da minha cidade, lá do Pernambuco, né? E, curiosa como sempre, né? Curiosidade matou o gato. Eu fui lá e perguntei. Mandei uma mensagem para a pessoa perguntando se era ela. Que estava um pouco diferente. Quando eu vi a última vez era magro. Então estava bem diferente. Aí eu fui e perguntei. É você? É fulano de tal? Estava muito parecido, mas estava mais forte. Aí ele respondeu que sim. E falou que eu tava muito bonita, e começou a conversar comigo, e aquela coisa toda, e a gente começou a conversar. E nisso que a gente começou a conversar, a gente não parou mais, e ele falou que tava afim, que tinha gostado muito de mim e tal, e a gente começou, né? Naquilo tudo que vocês sabem como que é um relacionamento começa, só que por telefone. E eu sempre tive vontade de construir uma família, né? Então, assim, ficou aquela coisa, aquela vontade, ao mesmo tempo, o medo. Aí, nessa época, teve a morte da Elisa Samúdio, lá em Minas Gerais. E ficou muito famoso esse caso, todo mundo sabe, do Brasil inteiro, né? Então, a gente conversando, decidimos que eu vinha pra São Paulo. Vinha pra São Paulo pra ver ele, pra reencontrar, né? No caso, porque eu já tinha visto. Já reconheci, a família dele era próximo da minha casa, tudo. Então eu não tinha medo de vir porque era uma pessoa conhecida. Aí eu falei com o meu gerente, tudo, ele falou assim, eita, que depois a gente vai no velório, só os ossos da bichinha. Era tão querida, não sei o que, ficava me zoando. Aí um dia eu combinei com ele, ele mandou o dinheiro da passagem, R$200 na época, que era a passagem de Belo Horizonte pra cá. E eu peguei 4 dias de folga no meu serviço e vim pra São Paulo. Aí eu vim acho que num final de semana, não lembro. Eu sei que eu voltei numa quarta-feira pra Belo Horizonte. Passei uns dias aqui em São Paulo, eu nunca tinha andado em São Paulo na minha vida, foi a primeira vez. Aí eu vim aqui em São Paulo e fiquei na casa dele uns dias, né? Todo mundo aqui, quando eu cheguei aqui, todo mundo era conhecido lá do Pernambuco. A maioria das pessoas era do lado do Pernambuco. Inclusive tinha amigas minhas, amigas não, né? Que na época não era amiga, mas conhecida, muito próximo, filho de pessoas muito próximas lá da minha casa, lá do interior do Pernambuco. Então, assim, na época eu gostei muito daqui. E voltei pro Pernambuco. A gente não namorou. A gente só se falava por telefone. Aí passou, acho que uns 2 meses. Isso acho que foi no mês de abril.
Não lembro o mês direito, mas passou um tempo, alguns meses, e eu voltei pra lá pra me organizar pra vir morar aqui em São Paulo. As ideias. Chegou lá, eu vendi tudo, minhas coisas, entrei com rescisão de contrato no trabalho, vendi minhas coisas tudo de casa, me organizei tudo e vim embora. E ele foi passar férias na casa da mãe dele, lá no Pernambuco. E eu simplesmente peguei minhas coisas, vendi o resto que sobrou, tipo, organizei coisa de cozinha, essas coisas que sobrou, coloquei em caixas e vim pra São Paulo. Gente, eu tinha tanto animal, eu tinha gato, eu tinha cachorro, aí eu tive que doar alguns gatos. Teve uma cachorrinha minha que eu trouxe 2 gatos. Imagina você viajar dentro de um ônibus com gato, cachorro e algumas coisas ainda de casa. Imagina a loucura que eu não fiz. Aí cheguei aqui, ele foi me buscar na rodoviária. Acho que já começou tudo errado, porque ele já ficou bravo com tanta coisa para trazer. Teve que chamar um amigo dele para ir buscar. Eu sei que ele foi me buscar na rodoviária e eu vim direto morar com ele. Eu vim direto, não teve namoro, não teve nada. A gente já começou a morar junto mesmo. E foi mesmo que colocar 2 estranhos dentro de uma casa. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Porque foi colocar 2 estranhos dentro de uma casa e se chocassem. Começou as brigas, começou os problemas. Eu não tinha noção do que era uma vida de casado. Ele já tinha sido casado já, acho que 1 ou 2 vezes. Acho que o casamento mais duradouro dele tinha sido 1 ano. Ele muito difícil, né? E eu também. Então, assim, 3 meses depois eu já estava grávida do Enzo. Foi tudo muito rápido. Minha vida mudou assim muito rápido. Chegou aqui, eu arrumei emprego, logo descobri que estava grávida do Enzo. E aí foi pior ainda, porque a gravidez deixa a gente muito chata. E nisso, aí veio o Enzo, aí a gente foi vivendo, passou, construímos uma casa, se mudamos para essa casa. Logo, aí 4 anos depois veio o Caleb. E assim foi, né? Até que veio a separação. E a gente hoje está separado, vai fazer 2 anos que a gente se separou. Hoje a gente se dá bem pelos nossos filhos, né? Mas não foi tão fácil depois da separação. Não foi tão fácil assim, teve muitos atritos entre nós dois, mas hoje a gente se dá bem. E eu falo que o que a gente preza é o respeito um pelo outro e pela família. Jamais eu vou colocar a família dele em meio dos meus problemas. Hoje eles me respeitam, eu respeito eles. Tenho a mãe dele como se fosse minha sogra até hoje. Tenho as irmãs dele como minhas cunhadas, trato bem e elas me tratam bem. Então, assim, tá tudo bem. A gente se dá super bem hoje. Ele vem na minha casa às vezes, quando precisa. Ele fica pega os meninos, né? Ele tá com o Enzo lá, já vai fazer 1 mês. Tem 1 mês que o Enzo tá lá, ele veio aqui ontem só pra me ver e voltou. Os meninos gostam muito dele e hoje a gente se dá super bem. No começo não dava. A gente brigava muito, mas hoje a gente tá se dando bem, graças a Deus. E é isso. Às vezes você vive melhor com a pessoa separado do que mesmo juntos. Separado, às vezes, você se dá melhor. E não tem essa de que, tô vivendo junto pelos meus filhos. É difícil uma separação quando tem filho pequeno. É muito difícil. Mas às vezes é melhor do que estar junto brigando na frente das crianças. Pode ter certeza disso. Às vezes, as crianças crescem melhor separado. E hoje, assim, com muitas dificuldades e tudo, mas graças a Deus as crianças estão bem. O Enzo no começo foi muito difícil de aceitar a separação. Até hoje ele não aceita, assim, que eu tenha relacionamentos. Ele não aceita relacionamentos. Mas eu creio que isso um dia vai mudar, né? Ele vai crescer, a mente dele vai mudar. E é isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí, tá? Eu tô terminando aqui de me arrumar pra ir trabalhar. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho que me virar sozinha. Uma das partes difíceis da separação é essa, né? Ter que arcar com todas as contas sozinhas, mas a gente é capaz. Pode ter certeza que a gente é capaz de tudo isso e muito mais.